Governo, a importância de um plano de governo durante a eleição do candidato a apresentar esse plano de governo. E para hoje nós recebemos nesse debate o senador pelo Rio Grande do Sul, Lazier Martins, ainda está conectando, também o consultor de marketing político Darlan Campos e o senador pelo Ceará, Eduardo Girão. Sejam todos muito bem-vindos. Senhores, agora são 3h55. Eu vou começar com o senhor, senador Girão. Seja bem-vindo uma vez mais. A gente tem uma situação agora no segundo turno muito clara em relação à questão de plano de governo. O presidente Bolsonaro, que está no poder, concorre à reeleição. Nesse momento tem um processo de recuperação da economia. Assegurou a permanência do ministro Paulo Guedes, que tem estado à frente dessa recuperação econômica do país. Ele tem falado dos planos de governo que ele pretende fazer. Deixou isso claro desde o primeiro turno, está reforçando agora no segundo turno. O ex-presidente Lula, que concorre pelo PT, não apresentou o plano, não especificou o plano e foge de todas as perguntas quando é questionado acerca de quem seria, por exemplo, seus ministros, sobretudo o ministro da área econômica, que é uma área vital, estratégica no caso brasileiro. Na sua opinião, senador, dá para votar num candidato que não apresenta o plano de governo e não o discute com a sociedade durante a campanha, que, pelo melhor de todos, é justamente o momento de se discutir propostas de ambos os candidatos? Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Adalberto. É um salto no escuro, completamente no escuro. Eu queria primeiramente cumprimentar o Darlan Campos, o meu querido amigo e irmão senador Lazier Martins. Parabéns à Jovem Pan pelos prós e contras e esse debate independente que a gente procura aqui fazer. É algo estarrecedor. Nós estamos aí há 20 dias, menos de 20 dias das eleições, e a gente percebe o PT escondendo, como a gente chama aqui no Nordeste, escondendo o leite, né? E isso é muito preocupante, porque a gente começa a dizer por que isso? Já não basta as notícias que a gente está proibido de falar, a imprensa censurada, com relação aos cumprimentos de ditadores aí pela vitória no primeiro turno, né, do PT. Então, a gente fica dizendo qual é a política, qual é a linha. Uma coisa é certa, Adalberto. Eu procurei me informar aqui sobre a política de saúde do governo, do eventual governo Lula, que Deus nos livre disso. Mas, olha, esse drops aqui que eu vou falar para você, esse aperitivo, tá certo? Que tá lá, né? Eles vão soltando por setorial. Então, a proposta para a política de saúde é aniquilar as comunidades terapêuticas, né? Suspende o financiamento de um trabalho que é feito aí por 1.800 comunidades terapêuticas em todo o território nacional. São 80 mil dependentes químicos. Só quem tem alguém na família ou conhecido que tem esse problema do vício sabe o que eu estou falando. É devastador, é o problema dos problemas, né? A pessoa começa a vender tudo dentro de casa, ameaçar os familiares por causa do vício, da dependência. E o PT, com esse programa dele, quer acabar com esse trabalho que tem reconhecimento científico, inclusive a parte espiritual, que não é obrigatória, mas tem reconhecimento científico, e a gente percebe aí, por exemplo, que o governo Dilma tinha 2.000 vagas para esse trabalho das comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. O governo Bolsonaro aumentou para 18.000 vagas. Eu não sei nem quanto é que dá isso em percentual. Quem é bom de matemática depois me explica, mas foi um trabalho espetacular em termos de ampliação humanitária, porque isso é um olhar humano, né? E esse programa do PT aqui, vou falar aqui um trocadilho, demoniza as comunidades terapêuticas, chama pejorativamente de manicômio, e é um trabalho que eu, particularmente, já fui a vários, e vejo um resgate da cidadania, um resgate da sobriedade, né, para quem faz esse tratamento. Darlan Campos, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, não apresentar um plano de governo, não especificar, e eu vou mencionar, por exemplo, a questão econômica. No Brasil, isso é estratégico.
falar quem vai ser seu ministro da Economia, qual é exatamente a sua orientação econômica, é vital para o debate brasileiro. Na sua opinião, o presidente Lula, que não apresentou isso, ele foge da pergunta sobre ministros, enquanto o outro lado, ou seja, o presidente Bolsonaro, que concorre à eleição, já garantiu a permanência do ministro Paulo Guedes no eventual segundo mandato, ou seja, na continuidade do mandato dele. Na sua opinião, a pergunta que nós estamos fazendo, dá para votar num candidato que não apresenta plano de governo? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, senador Girão. Prazer poder estar com vocês aqui. Acho que o primeiro eixo que eu traria em cima do questionamento é uma mudança que a gente está tendo na forma como as campanhas têm se organizado, né? Podemos dizer que de 2018 para cá, a forma de se estruturar um plano de governo, ela modifica, né? Antigamente, se você pega algumas eleições para trás, os partidos tendiam a quase que disputar qual era o plano de governo mais robusto, em termos de tamanho, em termos de referencial teórico, em termos de aspectos apresentados ali para a sociedade. E de 2018 para cá a gente percebe o encolhimento desse processo, né? O presidente Bolsonaro trouxe um plano de governo que era um PowerPoint, né, simples e com muito mais linhas gerais. Nessa eleição, tanto Lula quanto Bolsonaro trouxeram muito mais linhas de ação do que planos específicos com muita robustez. Então, acho que esse é um fato. A gente viu também várias eleições para governador, este fato acontecendo, acho que esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, eu destacaria que existem sinalizações, e isso acho que é claro, especialmente na campanha petista, daquilo que ele pensa numa perspectiva econômica, né? Ele já falou, primeiro ponto, no eixo de que o seu ministro tende a ser um político, né? Assim como foi no caso do Palocci, no seu primeiro mandato, a tendência de trazer alguém que ele tivesse uma perspectiva de alinhamento político. Então, esse é um elemento claro que ele já se posicionou. Segundo, ele já se posicionou sobre alguns temas, ou seja, aumento real do salário mínimo, aumento do investimento público, já falou também a respeito da continuidade do Renda Brasil. Então, alguns eixos já estão colocados, entretanto, falta o detalhamento que, de qualquer forma, a campanha tem se esvaído de responder sobre esses detalhamentos mais profundos sobre essas propostas. Darlan, eu concordo com a ideia dos eixos, mas para o eixo rodar e rodar de forma tranquila, eu preciso saber como é que ele vai ser alimentado. Por exemplo, na área econômica, vai ter responsabilidade fiscal? Vai perseguir, por exemplo, meta de inflação, que é uma função do Banco Central, mas vai vir com uma ideia esdrúxula de tirar a independência do Banco Central, que foi aprovada recentemente para os padrões brasileiros? Ou, por exemplo, o teto de gastos, porque esse governo, por exemplo, quando foi gastar mais, teve que negociar com o Congresso porque tinha um excedente de gasto, de receita, perdão, no orçamento que não estava previsto, e aí pôde fazer esse pacote de ajudas, coisa que o mundo inteiro fez justamente depois desse momento mais duro na economia do mundo inteiro, e o Brasil tem até se saído bem, levando-se em conta todos os aspectos. O Brasil hoje tem inflação caindo, o crescimento sendo revisado para cima. Mas quando eu não apresento exatamente como pretendo chegar lá, porque por esse caso eu consigo entender uma continuidade do governo Bolsonaro, é mais fácil entender qual é a lógica. E quando ele diz, o meu ministro da Economia vai permanecer, bom, então eu já entendo qual será a lógica, além dele ter explicado de forma mais clara. Mas nesse momento, quando o Lula fala assim, olhe para o meu governo, o legado dele, aquilo foi em 2002. A realidade do mundo era completamente outra. A realidade brasileira era completamente outra. Eu já volto a você, Darlan. Senador Eduardo Girão, como é que fica numa situação como essa? Também ele falou de controle da mídia e tudo mais, essas coisas todas. Como é que fica? Porque se eu não apresentar como eu pretendo fazer, ou seja, de forma transparente, eu não tenho como qualificar o debate político. Não tenha dúvida. E essa questão do controle da mídia, que ficou claro em várias declarações do ex-presidente, condenado em 3 instâncias por 9 juízes diferentes, citado aí, tendo seu nome citado em centenas de delações de corruptos. Ele falou sobre regulação da mídia e a gente está vendo na prática o Partido dos Trabalhadores precisando disso, né? E atuando nisso, calando empreendedores, calando os programas de TV e também a própria imprensa. Você vê aí 33 perfis a pedidos do PT, né, para
que fossem monitorados, fossem retirados certas postagens. Isso é um desrespeito à liberdade de expressão. Olha, se eles estão fazendo isso agora, numa campanha que está todo mundo vendo, você imagina depois que assumir o governo, né? A gente tem que lembrar que o Brasil mandou aí, Adalberto, 27 bilhões de reais, repito, 27 bilhões de reais para países alinhados ideologicamente. Essa é a moeda dele, essa é a forma de gestão, de visão. Não quero nem falar de Petrobras, de Petrolão, de Mensalão. Estou falando de dinheiro nosso, suado do povo brasileiro, que trabalha cedo, que chega cedo para trabalhar, pega condução. Aí o dinheiro dos impostos vai para países como esse. E teve um desses países que colocou charuto como garantia. Eu quero voltar a insistir nessa questão, porque são sinais, né? Aquela coisa, a gente tem que observar os sinais que são mandados para nós. Nada é por acaso, não existe coincidência. Essa proposta de política de saúde, quem é que mais defende a legalização da maconha no Brasil? Eu estou no parlamento, eu estou lá, né? E vejo quem são os líderes. E com todo respeito a quem pensa diferente, os líderes são do PT. Os autores de proposta para liberar a maconha no Brasil, as drogas, o aborto, o PT sempre teve e continua tendo militância. Não adianta agora, né, na véspera da eleição, o ex-presidente vir fazer declaração, fazer carta aos evangélicos, fazer declaração de que é contra isso. Como? Se o partido até agora está atuando nesse sentido, né? Então, eu não fico assustado quando vejo no programa, entre aspas, setorial, que eles vão acabar com as comunidades terapêuticas, né? Porque eles defendem a maconha, eles defendem isso, eles querem legalizar, né? Então, é algo assim que a gente precisa nesse momento, Adalberto, refletir, você que está nos assistindo na Jovem Pan. Essa decisão daqui a 20 dias é para os nossos filhos e netos, né? E eu tenho muita esperança. Hoje estive no interior do Ceará, né, conversando com as pessoas, dando entrevistas e tentando abrir os olhos, porque as pessoas ainda estão naquela da ilusão, né? Como você bem falou, o PT, quando esteve no poder naquela época, a realidade do planeta era outra, os commodities, tudo era outro, né? Pegou o surf e a onda. Agora a realidade é outra, né? Então a gente não pode esquecer como o PT entregou o país, o número de desempregados, né? A situação econômica do país em frangalhos. E a gente não quer isso para os filhos e netos da gente. A gente não quer a devastação de valores e princípios de defesa da vida, de defesa da família também, a gente não quer, né? Então, que a gente tenha muita sabedoria. Eu acho que respeito é a regra da boa convivência. Se a pessoa não quer ouvir, paciência, mas o diálogo a gente deve buscar sempre, repito, com muita tolerância, mas tentar tocar, né, a mente, o coração, porque o fígado é que está nesse momento preponderando em alguns compatriotas nossos, né, pessoas que estão aí à véspera dessa eleição e que quer votar num para derrotar o outro. E você sabe da minha posição independente no Senado Federal, né? Critico o governo quando tem que criticar, e reconheço acertos também. Mas aqui para nós, vamos combinar, né? Não tem como comparar esse governo atual, que a gente já conhece, as medidas que tem tomado no Brasil, e com guerra, e numa situação de pós-pandemia. E os governos desastrosos que o PT desenvolveram para o Brasil, né? Às avessas do que deve se fazer numa boa gestão. Darlan, o senador Lazier está quase entrando também, já está num problema técnico com ele, mas, Darlan, volto a você então no questionamento que fiz depois da sua resposta. Quando você falou em eixos, e sim, isso há os eixos, mas como eu vou movimentar esses eixos para produzir movimento, isso não precisa ficar claro também nesse momento? Porque eu vou pegar uma frase do próprio candidato Lula, ele disse, eu não vou falar sobre plano de governo, olhem para o meu governo passado e olhem para o meu legado. Bom, naquele momento a China
crescia 14%, 15% e consumia commodities no mundo. Não está acontecendo isso. Naquele momento, o mundo não vinha de um problema do tamanho do coronavírus, da pandemia de coronavírus, e tampouco uma guerra que gerou uma inflação global de combustíveis, que o Brasil conseguiu resolver negociando com o Congresso, ou seja, abrindo mão de Receita Federal e negociando com o Congresso também a questão do ICMS. Ou seja, de alguma forma, esse governo, até porque está trabalhando, está nesse momento governando, teve que mostrar como fazia. O outro lado não tem que explicar também como pretende fazer diferente? Não só o que ele quer fazer, mas como fazer? Isso. É fundamental a gente entender nessa perspectiva da campanha do presidente, do ponto de vista estratégico, é que, primeiro, majoritariamente os eleitores do Lula não estão preocupados com quem vai ser o ministro que vai assumir a economia. Acho que esse é um eixo fundamental, né? Então, é uma campanha que é uma estratégia que se coloca a partir desse princípio. O segundo eixo é que a maior parte daqueles que advogam pela necessidade de definição de um nome, de apresentação, como alguns até editoriais de grandes jornais de circulação nacional têm apresentado, 90% desses já são eleitores de Bolsonaro e não eleitores do Lula. Então, esse eu acho que é um segundo eixo fundamental. Um terceiro elemento que eu destacaria é que as aproximações que a campanha do ex-presidente Lula recebe já traz uma sinalização de como vai ser um próximo mandato. Estamos falando de Lara Rezende, de Armínio Fraga, de todo aquele grupo do Real. Então, já tem uma sinalização de uma perspectiva mais liberal na economia. Entretanto, com tantos nomes próximos que teriam uma envergadura para ser ministro, acredito que a estratégia seja evitar gerar um desgaste interno, defendendo um nome, seja ele qual for, né, nesse momento. Senador Lazier Martins, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. A gente está discutindo aqui justamente a ausência de plano de governo ou especificação e até de nomes na área econômica pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, já que o presidente Bolsonaro, que concorre à reeleição, além de estar governando, e é possível entender exatamente o que ele vai fazer, ele já garantiu também a permanência no eventual segundo mandato do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu vou lhe fazer a pergunta para o senhor apresentar seus argumentos que a gente está fazendo para a nossa audiência na nossa enquete. O senhor votaria num candidato que não apresenta plano de governo durante a campanha eleitoral? É uma boa pergunta, Piotr. Meus cumprimentos a você, ao meu irmão de causas, ao senador Girão, ao Darlan. Eu estava acompanhando o programa de vocês. É evidente que não, eu não gosto de voo cego, mas acompanhando o debate aí, o elementar é perguntar-se para que serve uma campanha eleitoral. O que pretende o candidato que está se oferecendo para exercer um cargo? Ele tem que dizer o que ele vai fazer, qual vai ser a sua linha econômica, quais serão as suas políticas públicas, o que terá prioridade, como formará a sua equipe. Então, é um absurdo, é uma aberração o Lula não dizer até agora, não mostrar até agora que é um segredo, qual é o plano de governo dele, com quem ele vai contar. Então é por isso que eu digo, nós vamos saltar do escuro, voo cego, não é possível. Como é que o eleitorado do Lula está acreditando nesse comportamento? Porque a única coisa que ele vem fazendo nos debates e na propaganda eleitoral é falar em salário mínimo, é dizer que vai socorrer os pobres, mas vai tirar recurso da onde? A política econômica é muito séria, porque nós estamos vivendo numa séria crise. A pandemia fez o governo gastar demais. E já há essas promessas da continuação do auxílio aos mais pobres. Quantas empresas faliram? Então, eu não entendo como é que tem eleitor disposto a colaborar, a votar um sujeito dessa maneira. É levar o Brasil para o salto do escuro. Sabe lá o que vai acontecer com esse país? Será que, se for eleito, ele vai trazer de novo para o seu governo o Genuíno? O José Dirceu terá um ministério? Gente marcadamente corrupta? Então é entregar o Brasil a esse sujeito? Não é possível, nós não acreditamos. Então eu estou nesta mesma linha de protesto da pergunta que vocês estão fazendo aí pela Jovem Pan.
Senhores, eu tenho mais 1 minuto para cada um e só vou ponderar de novo o que é extremamente vital. A gente tem muito barulho durante a campanha, mas os fatos têm o peso da lei da gravidade, né? Eles se sobrepõem às narrativas. Fato é que a realidade econômica do mundo hoje é completamente diferente. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, das previsões do Fundo Monetário Internacional sobre a economia este ano, que revisou para cima o crescimento brasileiro, e também em relação à economia mundial. Ou seja, não explicar como vai fazer em economia é quase impossível de se entender qual é o plano de governo daquele candidato. Senador Girão, último minuto para suas considerações finais, depois quero ouvir também o Darlan e mais uma vez o senador Lazier. Senador Girão, 1 minuto, por favor. Olha, Adalberto, mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar desse programa que tem dado uma repercussão no país inteiro, e dizer que, por exemplo, eu estou vindo agora de Sobral, que é no interior do Ceará, e conversando com as pessoas, né, no meio do caminho, parando para... É impressionante como a informação não está chegando, né? Eu acho que se chegar a informação, não tem como se votar no ex-presidente Lula, com todo respeito, porque é algo, num país sério, ele nem seria candidato, né? Vamos combinar. Mas olha só, as vacinas... Tem gente que acha que as vacinas foram dadas pelos governadores do Nordeste. Tem gente que acha que a água do São Francisco, que chegou depois de décadas aí de corrupção, chegou agora nos governos, por causa dos governos do Nordeste. Agora, sabe por que isso? Eu descobri. Porque foi gasto só no Ceará 1 bilhão e 63 milhões de propaganda e publicidade. É uma lavagem cerebral o que está acontecendo. E até eu, que sou feio, fico bonito com esse dinheiro na fita, né? Então, eu acho que é muito razão, é hora da gente conversar, mostrar a verdade para as pessoas, que a verdade vai prevalecer e o Brasil vai se poupar de ter novamente um governo desastrado como o governo do PT. Darlan Campos, por gentileza, 1 minuto para suas considerações finais. Alberto, agradecer o convite, né? Cumprimentar os senadores Girão, Lazier, duas figuras aí da primeira prateleira da política brasileira. Do ponto de vista técnico, a estratégia do PT é uma estratégia que a gente entende como acertada, no sentido em que a maior parte daqueles que pedem ou que manifestam esse desejo de cravar um nome para ministro, em geral, já são eleitores do seu adversário. Os princípios já estão colocados, né? Tem defendido a reforma tributária, aumento real do salário mínimo, coisa que não tivemos agora nesse último governo, a manutenção do Renda Brasil ou Bolsa Família, mudança de nome que pode acontecer. Lembrando que a proposta da Lua que é de R$400 para o próximo, apesar de sinalizações de que pode aumentar caso reeleito presidente da República. Então, várias sinalizações nesse sentido. Já há princípios, a necessidade de abertura que o governo teve que fazer, até trazendo o Alckmin, já mostra que vai ser um governo muito menos PT e mais Lula, e acho que isso já traz um elemento daquilo que deve ser um encaminhamento econômico, ou seja, um governo Lula muito mais centro do que foi nos governos passados. Essa é toda a sinalização que a campanha e que a própria conjuntura brasileira está trazendo para esse momento. O Darlan Campos é consultor em marketing político. Vou agora ao senador Lazier Martins. Senador, por gentileza, 1 minuto. Muito obrigado, Piotr. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul, tive uma dificuldade para fazer a conexão, por isso entrei bastante atrasado, pelo que me penitencio, mas no arremate, eu quero dizer que é muito complicado votar num candidato à presidência da República que não mostrou ainda ao que vem. Qual é o plano de governo que ele não mostrou até agora? Isto é de grande risco, isto é temerário, poderá levar o Brasil a uma grande crise econômica, social e muito provavelmente de conturbação social. Esse é o grande temor. Por onde eu tenho andado, as pessoas têm dito: a eleição do Lula é um perigo para a normalidade democrática, constitucional do Brasil. É este o risco diante do qual nós estamos, com a retirada do presidiário da cadeia para ser presidente do Brasil. Um homem que causou tanta corrupção, mensalão, petrolão, tudo aquilo que se sabe. Isso vai ficar na história, com uma página lamentável da vida política do Brasil. E cumprimento a Jovem Pan
porque vem fazendo programas pedagógicos, como esse que você está apresentando. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Lazier Martins. Senador Eduardo Girão, obrigado mais uma vez pela participação. Darlan Campos, que é consultor em marketing político também. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação no debate aqui. Tem uma